No vídeo volume 2 do dia de hoje eu vou comentar sobre 3 ações que vocês podem ficar de olho já para o mês de fevereiro ou pós-carnaval, março de 2019. Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse vídeo que vai ser um pouco mais complexo, porque eu vou envolver aqui 3 papéis, mas prometo para vocês que será extremamente dinâmico, certo? Vamos falar sobre a Goal, a primeira empresa, né? É a metalúrgica, Gerdau, maravilha, famosona. Ela tem um PL fabuloso e um ROI não tão fabuloso assim. Então é uma empresa que é sim impactada pelo valor da commodity, certo? Por ser siderurgia e metalurgia, certo? Então o minério de ferro é muito importante. Tá? Ela não é uma boa distribuidora de dividendos, não é, mas ela tem uma solidez no mercado, ela faz desde 1900 e bolinha no mercado, então é uma empresa que até chegou a ser considerada blue chip, se ainda é por alguns ainda consideram como blue chip, então é uma empresa já no mercado há muito tempo, certo? Tem alguns dados interessantes, eu vou me ater aqui a o ROI e ao PL. Então, ROI 1,5 não é tão interessante assim. PL de 51,70, lógico que é muito interessante. Então, é uma empresa que passa de amarelo para verde aí, na análise fundamentalista bem simplória que eu estou fazendo aqui para vocês. Ela tem um patrimônio líquido de muitos milhões aí, certo? Para uma dívida líquida também milionária. Então, é uma empresa grande pra caramba, certo? Grande pra caramba. É interessante ver que ela tem uma boa liquidez, então há de se esperar movimentos voláteis. Sim, você como investidor você tem que ter essa aptidão para esse tipo de papel, porque além de ser uma empresa muito grande, obviamente dívidas são gigantescas, assim como o lucro, e ela está conectada com uma commodity, que é a minério de ferro. Então você tem que, além de analisar a empresa, você também tem que saber um pouquinho de macroeconomia, ver como é que está a tendência da commodity, que faz todo sentido para esse tipo de papel. Certo? Então vamos para o gráfico. Indo para o gráfico, o que eu vou analisar com vocês aqui? Eu vou começar pelo semanal, certo? Vou dizer para vocês que eu vou analisar, apesar de eu ter dados aqui do mestre de dividendos para o mensal, perdão, eu vou analisar somente o gráfico a partir deste ponto aqui, certo? Porque aqui eu consegui traçar uma linha de tendência, quase que um canal aqui, né? Que o preço vem aí desde 2016, final de 2015, andando com um viés positivo, mas não voraz, um viés apenas positivo, certo? Vamos lá, o que eu tenho de Fibonacci para vocês aqui? Um conteúdo um pouco diferente de simplesmente simetria. Para quem cursou tanto o Fibonacci, o Mestre Fibonacci, como o Fibonacci Trading 1.0, identifica figuras M e W. E aqui eu tenho uma figura M, certo? 50, 70.7, e depois eu projeto a mesma figura a partir deste movimento aqui. Como se fosse duas figuras M's, né? Ela chegou a fazer uma figura M aqui também. Então é uma característica desse papel, fazer movimentos harmônicos. Então o Fibonacci pode ser extremamente interessante e lucrativo se você souber utilizar. O ponto que eu considero ser mais bacana para esse papel, olhando para o semanal, é o ponto de 5,87 ou R$6 bola, certo? O máximo que eu aceito para esse papel é o primeiro ponto B da primeira figura M que eu analisei aqui, 5,60. Então, vou postar essa ideia exatamente como eu estou mostrando para vocês, de forma dinâmica, onde eu tenho queridinha parte para se comprar, lembrando que não é recomendação, é só o que eu faria como trader autônomo, para a continuação dessas pernadas de alta, certo? Dessas pernadas de alta. O interessante é o quê? O que corrobora comigo? Eu já coloquei alguns vídeos aqui para vocês. Como eu estou analisando o gráfico a partir desse ponto aqui, este ABCD, tem figura M também, hein? Faltou colocar ela. Esse ABCD eu deixei no gráfico. Ele está dando exatamente em 5,87. Então corrobora com essa região favorita minha, certo? Aqui talvez ele tenha feito também um 50, 70,7, certo?
Não, aquele foi um pouquinho mais íngreme. Foi 70,7, 78,6, 80, por aqui. Aqui não foi muito harmônico esse movimento não. Mas é interessante não saber o movimento harmônico em si, mas saber que os pullbacks são complexos. Não é aquele pullback clássico. É aquele que rompe pivô. É aquele pullback que dá aquele gelinho. Figuras M para esse papel, certo? Figuras M para esse papel. Vamos lá, se eu vou quantas cores eu tenho aqui, figura M para esse papel. E eu projeto, faltou o branco, né? Eu projeto aqui mais uma figura M para esse papel. Legal. Acredito eu, sincronia com o mercado. Tentando aqui achar uma média para vocês se localizarem. Vocês têm duas opções. Média de 72 no semanal me parece agradável desde 2018, certo? Então aqui teve violinada em 2017? Teve, mas aqui já não teve mais. Então pode ser um bom timing, certo? Média de 72. E também saber essa variação em relação a ela pode ser interessante, certo? Uma variação aqui de mais ou menos 50 centavos em relação a ela negativamente. Então pode traçar aqui em relação a ela, assim, se o preço chegar nela, uma variação de 50 centavos a partir dela, pode ser historicamente pode ser uma confluência. E média de 200, se você é um cara mais conservador, utiliza essa média, a gente pode perceber que há confluência, certo? Há confluência, vai ser a primeira vez que essa confluência é com o preço de cima para baixo, certo? Então pode ser aqui, nessa parte de 6,40, atualmente, uma região interessante, certo? Eu acredito mais em Fibonacci do que em médias, ou em simetrias do que em média. Então, queridinha para mim é essa região, lembrando que essa LTA, essa LTA aqui também é muito interessante, certo? Então ela vem, toca, rabisca, toca perfeito, aqui não tocou, respeitou a média, mas pode ser que venha a tocar. Então eu diria para vocês, semanal média de 72 LTA, tá? Eu nem desceria para o diário, tá? Para esse papel. Por quê? Pelo movimento M que ela faz. Às vezes no diário você se empolga pelo simples movimento de pivô, certo? E deixa de ver que no semanal ele sempre faz uma quebrinha aqui, tá? Ou pelo menos vem fazendo há um bom tempo. Então eu dou importância para o passado, tá? Sou grafista. Beleza, galera? Então, isso que eu estou esperando para esse papel, de forma bem simples, eu vou deixar aqui no gráfico 5,87 com alerta, que é a região que eu mais acho bacana, certo? E vou postar essa ideia já no TradingView. Aqui vamos falar agora da Engie, tá? Energisa. Ela é setor elétrico, bacana, nada de novo no front, 6,70, uma ação barata também, PL fabuloso. E ROI fabuloso. Então essa ação é aquela barata boa, certo? Só que ela é do setor elétrico, então não espere aquela variação absurda, né? Empresas do setor elétrico são ali, né? É um investimento ali para position, eu diria, mais com perfil. Isso é opinião minha, certo? Esse cara não tem, apesar do setor, um bom dividend yield, 2,2, mas tem aqui boa administração aparentemente, sabe? ROI bom, PL bom, boa administração, pelo menos de forma bem transparente, de forma bem simplista. Tá legal? Ela tem um um patrimônio líquido de 4 milhões e pouco, certo? Tem uma dívida líquida alta, porém o ativo dela é bem maior do que a dívida líquida dela, certo? Então ela aparentemente tem total condição aí de ser próspera, de pagar suas contas com o seu patrimônio. Se ela é uma empresa de energia, a gente tende a acreditar que é constante ali a receita, a dívida pode aumentar uma vez ou outra se ela pensar em expansão, certo? Lembrando, eu não estou entrando aqui no site do Cavalcante para saber se ela tem interferência do governo, blá 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 blá. Aqui é simplesmente dados contábeis ou dados fundamentalistas de forma geral que eu estou passando para vocês, para ser um vídeo aqui um pouquinho mais dinâmico. Indo para o gráfico dela, a gente também tem um put de uma tendência e ela é um pouco mais chatinha, certo? Ela é um pouco mais chatinha de ver.
O que eu analisei nesse gráfico aqui é a média de 72. Então o único estudo que eu tenho para dar nesse ativo aqui, pela falta de liquidez, é o seguinte: média de 72 no semanal, certo? E pullbacks anteriores, sabe? Pullbacks anteriores. Eu peguei esse daqui. Tá aqui em 6,07, certo? É isso aí. 6,07, 6,04. Tá? Não sei porque tá dando diferença de um estudo para outro aqui, deixa eu ver. 6,04. 6,04. É isso aí. 6,04. Muito próximo do preço. Certo? LTA, fique à vontade. Tá bem, no semanal tá bem descrita aqui. Talvez essa aqui trace uma LTA a partir desse ponto aqui. Ó. Aqui, pumba. Certo? Trace essa LTAzinha. Né? Se quiser, tem LTA desde 1900 e bola aqui. Desde 2014. Vamos traçar ela aqui só para vocês verem. Vamos ver se essa daqui é LTA. Pode ser. Certo? Pode ser essa LTA, pode ser aqui mais aberta. Enfim, temos duas amplitudes para esse papel. Né? Eu nem cheguei a baixar para o diário. Mas vocês têm essa configuração aqui. Tá vendo que tem pouca liquidez aqui, é difícil. Eu acredito mais nessa primeira LTA. Certo? Mais semanal, é mais bonitinho. Tem menos ruído, parece mais zigue-zague. Né? Se quiser juntar aqui em média de 200 também é importante. Aí vocês vão ter basicamente as LTAs nas médias. Primeira LTA 72 períodos, segunda LTA 200 períodos. Mas aparentemente essa banda, né? Vamos chamar de banda, digamos assim. Essa banda aqui é a banda suporte. Né? E as expansões estão sendo maiores do que as retrações. Então, tocou aqui é oportunidade. Tocou aqui é oportunidade. Sempre acreditando num novo topo, porque a tendência é de alta. Na minha opinião, teria esse gerenciamento. Certo? Se eu estou comprando um suporte, eu não tenho o objetivo no topo anterior. Eu tenho o objetivo acima, em uma expansão. As expansões, pelo que eu tenho visto aqui, não são muito regulares, né? Algumas são bem próximas e essa aqui mais expansiva, digamos, mais voraz. Eu pegaria esse cara aqui no mínimo para ter como alvo a partir dos pontos que compra, certo? Aí aqui nesse caso, se vier para a segunda média, para a segunda LTA, teríamos aí um topo duplo, certo? Mas é um bom argumento você mirar, né? Você ter como alvo essa variação aqui de R$3, vamos por aí, R$3. Beleza? Feito End, Energisa. Vamos para a próxima. A próxima é a Duratex, próxima aqui de Jundiaí, se não me engano, Salto. Salto é Eucatex, perdão. É do grupo do Maluf também, se não me engano. Mas não é ela. Ela tem um PL fabuloso, quase 20. Um ROI decente, legal também. Só que é uma empresa que está dando prejuízo. Certo? Então, lucro líquido, menos 142 mil nesse caso aqui, se não me engano. Certo? Então, no momento, aqui eu não tenho o histórico, nos últimos 3 meses, ela é prejuízo. Certo? Nos últimos 12 meses, ela tem lucro. Então, é importante estar dando uma olhada na sazonalidade. Será que é sazonal essa empresa? Ela é do setor de madeira e papel. Será que tá? Como que está o preço da madeira? Como está o preço do papel? Demanda, câmbio. Essa empresa aqui envolve câmbio também. Então ela é um pouco mais complicada de se analisar. Não é uma empresa tão fácil, certo? Mas ela tem um dividend yield decente. Se você está pensando em dividendos, não só se proteger ou arriscar investir em variação de preço, mas também dividendos, ela tem um dividend yield decente. Acima de 5 eu já considero decente, na minha opinião. Então, o patrimônio líquido dela é interessante, certo? A dívida líquida dela é alta, mas também ele tem um ativo circulante bem alto. Então, no curto prazo, parece que ela se paga e se paga com certa facilidade. Tá legal? Então, ali, vamos colocar em cores, sendo vermelho ruim, amarelo legal para bom e verde bom. Ela é um laranja, então entre o amarelo e o verde, né, com cuidado, com sazonalidade, certo? Ela está, por enquanto, tendo prejuízo. Talvez, quando a gente vem aqui para o gráfico, veja que não reflete muito bem esse prejuízo dela. Todo mundo está acreditando que ela vence e vencerá o patamar dos R$11. A gente, como investidor, eu acho que tem que ter um pouco de cautela para sempre comprar mais barato. Vamos para as médias. As médias aqui, tanto de 200 como a de 72, no mensal estão
acima do preço, estão abaixo do preço. Então, tendência de alta para esse ativo, certo? Quando a gente desce para o semanal, eu dou para vocês uma análise um pouco mais completa, na minha opinião. Até tem outra LTA aqui. Deixa eu ver, só um segundo. Pode ser também essa daqui. Certo, deixa eu dar uma analisada um pouco mais clara. Deixa eu trocar de cor essa daqui só para ver qual que é. Essa daqui, por ela tracejada, fica melhor. Tá legal. Então, ó, temos basicamente, vou tirar essa daqui, ó. Temos basicamente duas LTAs que eu considerei importante. Essa aqui tem 3, 4, 5 toques e essa um pouco mais íngreme, certo? Aqui tendo um fundo falso, 2, 3, 4 toques, certo? Então as duas são válidas para mim, interessante no semanal dar uma olhada. Aqui média de 200 tá agora abaixo do preço, então nesse momento aqui de consolidação não era muito legal, agora ela já expande, voltou aqui, eu considero ser uma boa oportunidade. Certo? Uma boa oportunidade. Ela já fecha um ombro, cabeça a ombro. Eu gosto bastante, certo? Dessa figura, vocês sabem disso. Então pode ser considerado aqui ombro, cabeça a ombro. Lógico que a linha de pescoço ficou torta, mas esse movimento em W gera para mim a expectativa de que este fundo aqui não será mais rompido. Então eu tenho já os meus traçados aqui do mestre de dividendos para dizer que, opa, o meu risco não pode estar acima desse ponto aqui. O meu risco tem que estar abaixo do mínimo desse ponto e, tecnicamente, aqui embaixo desse fundo. Tá legal? As demandas anteriores são importantes, mas a gente está tentando romper esse topo. Então, a partir do momento que a gente trabalhar acima do 11,05, está trabalhando no momento, exatamente acima ali, me interessa. Qual o melhor cenário para mim? Vem, toca aí no reteste aqui, compras ou LTAs. LTAs como sendo aí um bom timing para esse ativo. Eu coloquei no mensal, se não me engano. Exatamente, foi no mensal. Este ABCD aqui, ó. AB igual a CD, está em 14,24. Então, se eu tenho um alvo para ela, é no 14 reais aqui, 14,24 sendo o máximo. Certo? Então, vocês podem perceber que o risco está muito ruim em relação ao primeiro objetivo dela. Tá legal? Então, eu gostaria de ver da Detex ela escorregar. Certo? Escorregar legal. Ó, aqui tem uma melhor, tem uma boa LTA. Acho que já tem no diário também, né? Então, essa LTA é a mais bacana. Se vier, certo? Se vier para cá, é a oportunidade. Porque aí a gente consegue, se positivo o trader, né? Se a gente conseguir aqui uma variaçãozinha, pôr o stop no zero ou se esconder nesse fundo aqui. Certo? Não aconselho, porque tem meu ponto aqui. Mas é interessante esse toque e uma subida novamente. Tá legal? 14,24 seria o alvo. Então é isso, galera. Foi um vídeo um pouco mais comprido, mas integrei três ações para vocês devido aos pedidos. Muito obrigado pelas sugestões. Deixem seus comentários aí que eu sempre estou lendo para tentar trazer para vocês o melhor conteúdo. Tá legal? Um abraço. Fiquem atentos às novidades do canal, tanto do novo blog que eu vou participar, como do novo treinamento que eu vou disponibilizar para vocês que estão de olho em ações, caçadores de ações baratas aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.